Você já teve a oportunidade de viajar de avião? Se sim, já entrou e deu aquela olhada rápida ao redor, só para garantir que ninguém ali parece estranho demais, né? É meio que automático. A gente confia na rotina, mas no fundo sabe. Tudo pode mudar num piscar de olhos. Agora imagina isso. Você está no seu assento, esperando o lanche, quando um homem elegante se levanta, chama a aeromoça e entrega um bilhete para ela. Ele não grita, não se desespera, só sussurra: "Eu estou com uma bomba." Essa foi a última vez que alguém viu de verdade o homem de óculos escuros. E o que ele fez depois virou uma das maiores lendas não resolvidas da história dos Estados Unidos. Minutos depois, o avião inteiro é mantido refém. Ele exige $200 mil, 4 paraquedas e um avião pronto para decolar de novo. O FBI obedece, ele libera os passageiros. E então, em pleno voo, à noite, com chuva e vento forte, o homem abre a escada traseira. E de lá ele salta. Nunca mais foi visto, nenhum corpo, nenhum sinal. Só o dinheiro, que anos depois foi achado parcialmente enterrado à beira de um rio. Esse homem ficou conhecido como D.B. Cooper, ou D.B. Cooper, seja lá como você pronuncia. E o que ele fez continua sendo o único caso de sequestro aéreo nos Estados Unidos que nunca foi resolvido. Mais de 50 anos se passaram, centenas de suspeitos, milhares de páginas de investigação. E ainda assim, a identidade dele continua um mistério. Só que agora, novas pistas surgiram. Um paraquedas, um caderno secreto e um nome que talvez feche todas as pontas. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse caso, entender como esse cara pensava, como ele planejou tudo e por quê, mesmo depois de tanto tempo, o mundo ainda não conseguiu esquecer D.B. Cooper. Era 24 de novembro de 1971, véspera do Dia de Ação de Graças. Um homem, bem vestido, na casa dos 40 e poucos anos, entrou calmamente no aeroporto de Portland, no Oregon. Comprou uma passagem só de ida, em dinheiro, para Seattle. Usou o nome de Dan Cooper. O voo era curto, cerca de 30 minutos. O avião, um Boeing 727, com 36 passageiros e uma tripulação de 6 pessoas. Nada na aparência dele chamava atenção. Terno escuro, gravata, óculos escuros, um executivo comum. Mas assim que o avião decolou, ele mudou o rumo da história. Chegou a aeromoça e ele entregou um bilhete. Ela pensou que fosse só mais um cara tentando dar em cima, mas ele olhou sério para a moça e disse: "Moça, é melhor você ler. Eu estou com uma bomba." Ela leu o bilhete. $200 mil em dinheiro vivo, 4 paraquedas e um caminhão de combustível esperando em Seattle. Se não entregassem, ele explodiria tudo. A comissária se sentou ao lado dele. Ele abriu discretamente a pasta que carregava. Lá dentro, fios, cilindros, baterias. O suficiente para convencer qualquer um de que ele estava falando a verdade. O avião seguiu viagem, a tripulação informou o controle. O FBI entrou em ação. Discretamente, sem avisar os passageiros. Durante todo o tempo, Cooper se manteve calmo, educado. Bebeu uma daquelas bebidas com refrigerante. Fez questão de receber o dinheiro e os paraquedas sem chamar atenção. Quando o avião pousou em Seattle, já havia um malote com o dinheiro esperando. Cooper então liberou os 36 passageiros, mas manteve toda a tripulação a bordo e fez uma exigência final. Queria voar de novo, mas agora rumo ao México. O plano era simples e ao mesmo tempo genial. O Boeing 727 tinha uma característica única, uma escada traseira que podia ser abaixada durante o voo. E Cooper, ele sabia disso. Ele ordenou que o avião voasse baixo, a menos de 3 mil metros, com a cabine despressurizada e velocidade reduzida. Pediu que seguissem uma rota precisa e então decolaram. Em algum momento entre Seattle e Reno, já na escuridão da noite,
Cooper abriu a escada traseira e saltou, com o dinheiro amarrado no corpo. Quando a tripulação notou, ele já não estava mais lá. O FBI assumiu o caso imediatamente, rastrearam a rota, vasculharam quilômetros de floresta no estado de Washington, e nada. Não havia testemunhas. Nenhum paraquedas abandonado, nenhum corpo. Era como se o cara tivesse pulado direto para outra dimensão. Só 3 coisas ficaram para trás no avião: uma gravata presa por um clipe, o bilhete com as exigências e a impressão de que o sequestrador sabia exatamente o que estava fazendo. Eles analisaram a gravata e encontraram micropartículas de titânio. Um detalhe curioso: na época, só quem trabalhava com engenharia aeroespacial ou na indústria de tecnologia de ponta teria contato com esse material. Seria então Cooper um engenheiro? Um técnico? Alguém da própria aviação? Durante os anos seguintes, centenas de suspeitos foram interrogados. Veteranos de guerra, paraquedistas, criminosos comuns. Gente que sumiu do mapa depois de 71, mas nenhuma pista levava a lugar nenhum. Em 1980, quase uma década depois, um garoto encontrou, às margens do rio Columbia, uma pilha de notas de $20 parcialmente enterradas na areia. Era o dinheiro do resgate, confirmado pelos números de série, mas o corpo de Cooper, ou paraquedas, continuavam desaparecidos. A teoria do FBI passou a ser uma só: que ele não sobreviveu ao salto. As condições eram terríveis, chovia muito forte, estava escuro, a temperatura lá em cima era quase congelante. E ele pulou usando apenas uma roupa social, sem equipamento profissional. Muitos especialistas disseram que era um salto suicida. Mas e se ele sobreviveu? E se tudo isso fazia parte do plano? Talvez Cooper conhecesse aquela região. Talvez ele tivesse alguém esperando por ele no solo. Ou talvez ele nunca tivesse intenção de ir muito longe, só desaparecer. O fato é, o FBI não encontrou nada que provasse a morte dele. E sem corpo, sem pistas, e muito menos sem nenhum culpado, o caso ficou oficialmente arquivado em 2016, depois de 45 anos de buscas. Mas a história não acabou por aí. Desde o início, o mistério da identidade de D.B. Cooper alimentou teorias para todos os gostos. Tem gente que acha que ele era um paraquedista experiente, talvez veterano da guerra do Vietnã, que conhecia cada detalhe do salto. Outros acreditam que era um engenheiro ou funcionário da indústria aeroespacial, por causa das partículas encontradas na gravata. Mas a teoria mais quente nos últimos meses envolve um nome que já era suspeito há décadas: Richard Floyd McCoy II. McCoy também sequestrou um avião, em 1972, com um esquema quase idêntico. Exigiu dinheiro, paraquedas e pulou, no meio do voo. Só que McCoy foi preso e depois morreu em um tiroteio com a polícia. Agora, em 2024, os filhos de McCoy encontraram um paraquedas modificado, uma espécie de assinatura única, guardada em um galpão na família. Esse paraquedas é muito parecido com o usado por Cooper. Com essa descoberta, o FBI reabriu o caso e começou a analisar DNA e outras evidências relacionadas a McCoy, na tentativa de confirmar se ele era de fato o lendário sequestrador. Se confirmado, seria então o fim do mistério, ou pelo menos o capítulo final. Mas ainda há dúvidas. O FBI já tinha considerado McCoy jovem demais para ser Cooper, e registros indicam que ele poderia estar em outro lugar na noite do sequestro. Além disso, outros suspeitos aparecem nas páginas liberadas pelo FBI em 2025, mostrando que o enigma é mais complexo do que parece. O que sabemos com certeza é que D.B. Cooper era alguém com planejamento, calma e coragem, ou talvez só loucura mesmo. Loucura o suficiente para desafiar o governo americano e sumir no nada. E por isso até hoje essa história nos fascina, porque no fundo, todos nós queremos saber: quem foi esse homem? Sobreviveu ou foi tragado pelo mistério para sempre? O caso de D.B. Cooper é antes de tudo uma história sobre o impossível. Um homem que se moveu com precisão cirúrgica, que planejou tudo nos mínimos detalhes,
mas que também confiou na sorte. Até hoje, não sabemos se ele morreu na Floresta Fria ou se desapareceu para viver uma vida secreta. Quem sabe? O dinheiro? Apenas uma parte foi encontrada, enterrada na areia, como se ele tivesse deixado cair, ou algo assim, ou como se ele quisesse que encontrassem aquela pista, para manter a lenda dele viva. E o que dizer do paraquedas que apareceu agora, depois de tanto tempo? Será que a família McCoy guardou um segredo que pode acabar com o mistério? Ou é só mais um capítulo dessa história cheia de reviravoltas? Seja qual for a verdade, o que D.B. Cooper nos mostra é que às vezes o maior terror não está no sobrenatural, está na impossibilidade de se fechar um caso, de se prender uma sombra. Ele entrou no avião, fez o impossível e saiu sem deixar rastro. E até hoje, o fantasma daquele salto à noite ecoa nas histórias e na imaginação de todos que amam um bom mistério. Então, fica aqui a pergunta final. Se você estivesse naquela cabine, naquela noite, no meio do nada, você teria coragem de saltar no escuro? E se tivesse dado certo, você estaria contando essa história agora? Obrigado por ficar até o fim. Se você curtiu esse mistério, deixa seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.